Oi, gente! Hoje eu tô aqui para repartir um pouco de como tem sido o meu processo de cura. Eu vou falar do último protocolo que eu fiz, que foi o protocolo que me ajudou a entrar em remissão após 10 anos sofrendo com artrite reumatoide. Então, ao longo desses 10 anos, uma breve trajetória, eu busquei várias formas de ter a reversão da doença. Logo no início, eu estava confusa, não entendia muito bem o que era uma doença autoimune, é uma doença crônica, que de acordo com a medicina não tem cura, e eu então achei que apenas tomar a medicação era suficiente, mas com o passar do tempo eu fui percebendo e descobri algo chamado sensibilidade alimentar, e eu constatei que o meu corpo ele reagia à ingestão de certos alimentos. Eu sempre tive alergias alimentares, então eu tinha um histórico que apontava para o efeito que certos alimentos causavam no meu corpo. E quando eu descobri isso, então, eu consegui entender que somente por uma mudança radical de estilo de vida eu conseguiria melhorar exponencialmente. Anos atrás, eu havia feito um tratamento por 10 dias que se chama ampeloterapia, que é um tratamento que consiste em comer apenas uva ou suco de uva por 10 dias. E foi algo incrível. Ao final do 10º dia, eu já não sentia dores, porque a uva ela não somente é anti-inflamatória, mas ela nutre o corpo e ajuda o corpo a se reconstruir, a reconstruir as partes que estão danificadas, e é por isso que nós sentimos dores. Porque a gente precisa de nutrição. O corpo ele tem o poder de se auto-recuperar, de se auto-regenerar, só que a gente precisa mandar material para ele se regenerar. E esse material ele só vem através dos nutrientes, e nem tudo aquilo que a gente come tem nutrientes. O alimento cru é o alimento que mais tem nutrientes. Depois desses 10 dias de ampeloterapia, eu voltei a comer os alimentos normais que eu comia. Eu tinha uma dieta bem equilibrada, uma dieta vegetariana muito equilibrada. Comia só coisas integrais e não comia grande quantidade. E buscava fazer uma boa combinação para ter bastante vegetais e bastante coisa crua. Eu percebi que já logo no primeiro dia eu senti dores, então eu lembro de chorar e pensar assim, poxa, eu como e eu sofro, o que eu vou fazer? Se eu ficar sem comer eu morro, se eu comer eu morro também. Eu fiquei muito desconcertada com aquilo e levou muitos anos em idas e vindas, tentando dietas alimentares para entrar em remissão. O veganismo, um vegetarianismo estrito, gluten free associado a veganismo. Tantas dietas eu tentei e eu só consegui experimentar mudanças significativas quando eu aumentei a porção de crus que eu comia. Para 70% inicialmente, eu estava tentando fazer um protocolo de uma médica da Califórnia, um protocolo muito bom, por sinal, mas eu não consegui me adaptar porque tinha muitos processos. E na vida agitada de todo mundo, né? Quem é que consegue fazer um negócio assim que você precisa ser tudo milimetricamente feito e naquela hora, e não tem que ser pesado e medido? Ninguém consegue hoje em dia, né? Eu tenho 3 crianças, como que eu ia conseguir ficar longe da minha família, sei lá, 2, 4 meses para fazer um protocolo? Impossível. Então esse era um outro motivo pelo qual eu já me dava por vencida e eu fiquei desencorajada por muitos anos. Até que eu fiquei muito mal recentemente. Eu não vou entrar em todos os detalhes porque eu quero ir direto pro protocolo. E eu decidi tentar o crudivorismo porque eu percebi que as minhas degenerações, eu cheguei a ficar sem me mover de cama ao longo desses 10 anos 2 vezes. Uma vez, 7 anos atrás, quando eu entendi que eu precisava buscar um estilo de vida que promovesse a saúde. E em outubro passado, eu fiquei de cama novamente, então eu percebi que eu precisava de algo radical, porque eu tava perdendo movimentos rápido, e se eu permanecesse talvez mais um ano doente, eu ia perder completamente o movimento das mãos. Eu tenho perdido ao longo dos anos, a cada ano que passa, porcentagem do movimento das mãos. Então, esse movimento da minha mão, isso aqui é o total de movimento que eu tenho, e nessa mão, ela tá assim, não vai nem pra frente nem pra trás. Ela já tá estralando, e eu tenho cuidado com fisioterapia,
Mas ainda não tô assim bem firme na fisioterapia. Eu tô buscando primeiro estabilizar a dieta e criar uma rotina, um hábito de fazer exercícios físicos todos os dias por 1 hora, exercícios específicos para melhorar a minha mobilidade nas articulações e a minha força em determinados músculos que vão me dar sustentação para o corpo. Então é um objetivo totalmente diferente, né? Quando você tá se exercitando para conseguir ter um movimento integral do corpo, ou quando você tá só buscando uma estética, né? Enfim, essa é a minha nova jornada agora, mas eu quero contar especialmente do que foi a minha jornada de alimentação. Então a primeira coisa que eu quero relatar aqui, pontuar, contando um pouco dessa minha experiência, é que enquanto você não aumentar a porcentagem de alimento cru que você come, você vai permanecer na tua condição. Pelo seguinte, a doença, ela tem 3 aspectos. Imagine uma torneira aberta, tá jorrando água, e você tá tentando resolver o problema. O que você pensa? Vou secar o chão. Primeira coisa, quando começa a jorrar água pela cozinha, né, a gente corre, pega um pano e vai secar. Contudo, a primeira coisa que deve ser feita é resolver a fonte do problema. Você tá lá secando com o paninho, mas a água continua jorrando. Então imagine que o processo da doença é muito similar. Tem lá algo que precisa ser estancado, a solução do problema. Contudo, quando a gente entra com medicação, seja medicamentos da medicina alopática, químicos ou imunossupressores biológicos, ou seja, medicamentos naturais, como cúrcuma e outras coisas que eles vendem por aí como anti-inflamatórios naturais, você tá com o paninho secando. Enquanto você não resolver o problema e não fechar a torneira, você não vai de fato resolver o problema. Então, esse fechar da torneira seria parar de ingerir os alimentos que estão agredindo o corpo, que na verdade eles não estão nutrindo o corpo, mas eles estão intoxicando o corpo e impedindo que as células tenham a matéria química necessária para elas continuarem o seu processo de regeneração. E não de degeneração, que é o que acontece em todo o processo de doença crônica, doença autoimune, que é o corpo degenerando-se a si mesmo, o corpo atacando-se a si mesmo. Então, ok, quando você entra numa dieta vegan, por exemplo, numa dieta gluten free, por exemplo, você tira o agressor da doença, você consegue fechar a torneirinha. Contudo, você vai permanecer do jeito que você tá. Então, tudo que você teve de degeneração até aquele ponto vai permanecer. E é por isso que muitas pessoas às vezes entram em remissão e não percebem. Por quê? Não estão acompanhando com o exame de sangue e elas pensam assim, poxa, eu não tô piorando, mas eu também não tô melhorando. E isso foi comigo ao longo desses anos todos. E quando eu via que eu não estava melhorando, eu pensava assim, poxa, eu tô estável, parei de melhorar. Muitas pessoas que eu conheço sofrem com obesidade falam assim, nossa, mas eu parei de perder peso. Tipo assim, eu não tô ganhando peso, mas parei de perder peso. Por quê? Porque a obesidade, ela também é uma doença autoimune, ela é também um processo de desnutrição profunda. Toda doença autoimune, ela resulta de um problema gastrointestinal. Então, a gente tem dificuldade para digerir o alimento. Geralmente, nós já nascemos assim. Muitas pessoas já nascem com uma dificuldade de digerir certos alimentos. Então, quem vai acabar num diagnóstico de doença autoimune vai ter passado ou por alergias alimentares, ou por depressão na infância, ou por problemas de refluxo quando criança, bebê, ou até mesmo adolescente, ou vai ter passado por problemas de gastrite. Nunca vem do nada, sabe? E aí esses probleminhas então da criança, ou às vezes até do bebê, refluxo, má digestão, gastrite, né? Em muitos adolescentes acontece. Isso ali já é um alerta de que o teu corpo não tá conseguindo digerir o que você tá mandando para ele, seja alimento bom ou alimento ruim. Então é hora de realmente acordar. Contudo, muitos de nós, ignorantemente, que foi comigo assim também, continuam nos hábitos alimentares. Aí quando chega ali por volta dos 20 e poucos anos, desencadeia uma doença autoimune, às vezes até antes, até mesmo na infância. Hoje em dia já tem muitos casos, né, de crianças que têm doença autoimune. Criança, 3, 4 anos, já é diagnosticado com uma doença crônica severa, doença de velho, né, que se considerava antigamente. Então, essas agressões, quando o estômago ele reage com algum alimento, por meio dessas formas que eu mencionei, é hora da gente cuidar muito, porque se aquele alimento ele não está sendo bem digerido, ele vai ir para o intestino e ele vai ferir o intestino e vai causar um problema conhecido como leaky gut. Eu não sei a tradução em português.
seria um vazamento no intestino. O alimento, quando ele vai, por causa dos pesticidas e as toxinas de muitos produtos industrializados, eles vão para o intestino e eles perfuram a parede do intestino. E essas microperfurações que eles causam resultam nesse problema conhecido como leaky gut, ou esse vazamento do intestino, que é o intestino que vaza, seria, enfim. Aí o que acontece? Com esses microfuros que são causados por causa de pesticidas, metais pesados, enfim, quando a gente se alimenta mesmo de um alimento que não é tão nocivo para o corpo, um arroz, por exemplo, mas o arroz ele é um grão, ele não é facilmente digerido pelo estômago, tanto quanto uma laranja, tanto quanto um alface, porque ele não é um alimento cru. Ele precisa de um processo lento de digestão. Não é à toa que os animais que se alimentam de grãos, eles têm um corpo todo desenvolvido para se alimentar de grãos. Veja, por exemplo, o boi, né? O boi, ele tem uma mandíbula enorme, ele tem dentes quadrados enormes, o dente do boi acho que é desse tamanho assim, e ele amassa o grão ali, e ele manda, quando ele manda para dentro, ele ainda tem 4 estômagos, por onde o grão vai fazer todo um processo, e quando vai para o intestino, faz a absorção rápida, né, daquilo que resultou ali. Nós, ao contrário, o nosso intestino é longo, porque o alimento que a gente come, ele devia ser facilmente mastigável, porque é o dentinho que a gente tem aqui, o tamanhozinho, né? Isso aqui para mastigar grão cru, impossível. A gente tem facilidade, a gente foi projetado para mastigar fruta, para mastigar legumes, vegetais. Isso aí você pode encontrar por aí, existem muitas pesquisas a respeito disso. Eu recomendo que você vá atrás do Dr. Eduardo Coraça. Ele tem um material fantástico sobre como nós fomos desenvolvidos para comer vegetais e frutas crus. E se você acredita em Deus, eu recomendo que você estude a Bíblia. Você vai ver em Gênesis, no capítulo 1, que é o capítulo da criação do mundo e do ser humano. No verso 29, Deus diz que o nosso alimento deveria ser frutas e vegetais que estão sobre a terra e sementes. Então, ou seja, um alimento cru. E foi exatamente assim que eu comecei as minhas buscas lá atrás, né? Eu entendi esse texto da Bíblia e eu comecei a buscar, porque eu acredito em Deus, eu confio muito em Deus, acredito que Ele é bom, que Ele não é o causador da minha doença, pelo contrário, que Ele queria me dar solução para o meu problema. Contudo, nos maus hábitos que eu estava, lendo aquele texto de Gênesis, parecia impossível chegar no crudivorismo para mim. Crudivorismo é uma dieta crua, que consiste em comer frutas, legumes e vegetais tenros e sementes também. Então, continuando, eu estava falando sobre essas agressões no intestino. Então, quando você tem esses microfuros no intestino, as moléculas daquilo que você come, especialmente grãos, elas vazam inteiras na corrente sanguínea, especialmente trigo. E porque você não consegue quebrar elas bem nem na mastigação e nem no estômago, elas vão muito grandes, daí quando elas vão para o intestino, elas acabam vazando por esses furos e vão inteiras para a corrente sanguínea, e aí o corpo interpreta essas moléculas como agentes agressores, então isso causa uma resposta autoimune no corpo imediatamente. O que entrou aqui? Vamos atacar essa molécula grande de trigo, por exemplo. Então, isso pode causar alergias alimentares, diarreia, que é tipo o corpo assim, tem alguma coisa muito louca aqui dentro de nós, vamos mandar embora, diarreia. Então, ou vômito, né? Mas assim, o vômito é mais no estágio inicial, que é antes da doença se instalar, antes desse processo degenerativo do corpo se instalar esse processo doentio se instalar no intestino. E aí, dependendo da fraqueza que você tem do seu código genético, o seu corpo ele tem uma tendência, por exemplo, o meu corpo, eu sou de uma família de décadas de artrite reumatoide, então eu sempre tive problemas nos meus tendões, desde pequenininha eu tive que fazer fisioterapia criança porque eu morria de dores nas pernas.
Então, essas células do meu corpo responsáveis pela minha mobilidade, elas sempre tiveram dificuldade para poder se reproduzir de forma perfeita. Essa sempre foi a minha fraqueza. Então, o que acontece? Faltou nutrição no corpo como um todo. Qual é a célula que vai se reproduzir com defeito? A célula que você já tem uma fraqueza. Então, por isso, quando a célula passa a se reproduzir com defeito, nas próximas gerações celulares, ali na cadência de alguns meses, você de repente aparece com uma doença autoimune. Mas aí o que acontece? A gente vai para a medicina, que é uma bênção, nos ajuda a permanecer estáveis, mas às vezes não nos ajuda a entender a causa do problema. Você, com a medicação, você está tratando ali um sintoma, contudo, o que é conhecido como doença não é a causa do problema. A doença, na verdade, é um problema no intestino que tem que ser tratado e recuperado por meio de alimentação crua. A gente tem que reparar, é isso aqui, ó, todo o trato gastrointestinal. É isso que a gente precisa consertar quando você pensa em reverter uma doença autoimune. Você não vai tratar sintoma de dor. Ah, isso aqui é bom para dor, vamos comer isso aqui. Ah, isso aqui é bom para não sei o que lá, vamos comer. Não, o teu problema não é a dor, o teu problema não é a rigidez, estou falando no caso de artrite. O teu problema não é o teu sintoma. O teu problema é gastrointestinal. Então tem que recuperar o teu estômago e o teu intestino para que ele faça uma boa digestão dos alimentos, e por fazer uma boa digestão dos alimentos, o teu intestino consiga ter tempo para se recuperar, porque o corpo se recupera sozinho, e assim o corpo ele vai ter matéria, porque ele está digerindo o alimento bem, ele vai ter a matéria química necessária para fazer a reprodução celular perfeita naquelas células suas que estão degeneradas, e por isso você apresenta aquele diagnóstico daquela doença. Então, agora, depois dessa breve explicação, mas bem profunda, para a gente entender que o nosso problema não é a doença com a qual nós fomos diagnosticados, mas é uma questão gastrointestinal, eu vou explicar passo a passo como eu fiz o protocolo que eu encontrei, com a graça de Deus, nas minhas pesquisas, muitas andanças, idas e vindas, enfim. Então vamos lá. Eu comecei então a praticar a dieta crudívora por orientação do Dr. Eduardo Coraça. Eu fiz uma consulta com ele, peguei os cardápios dele. Filha, você precisa parar de fazer esse barulho, tá bom? Vai lá embaixo brincar, vai? Não quero. Vai lá brincar com o papai. Então, o que aconteceu? Eu comecei essa dieta crudivorista e, contudo, o cardápio que o Dr. Eduardo me passou, para mim foi difícil digerir aquele cardápio. E não é porque o Dr. Eduardo Coraça ele não tem experiência, mas é porque eu tenho sensibilidades alimentares que eu ainda tô descobrindo. Por exemplo, recentemente eu constatei que abacaxi para mim não dá para comer. É uma fruta que eu adoro comer, mas eu reparei que eu tenho péssimos efeitos colaterais quando eu como abacaxi. E eu, olhando para trás, criança, eu ia parar no hospital com crises de urticária depois de comer abacaxi. E agora, recentemente, depois que, graças a Deus, minha doença foi revertida e por meio de exames de sangue eu constatei que eu não tenho mais inflamação no sangue, nem inflamação nas articulações, embora eu ainda tenha dor por causa da degeneração, né? Eu perdi o líquido nas articulações das mãos, então isso faz com que, quando eu tento mexer a minha mão, ó, quando eu tô pressionando aqui para tentar dobrar, vai doer, porque é osso com osso ali, né? Então, a doença, ela cede, ela para de atacar o seu corpo, contudo, para você melhorar esse efeito de degeneração, com o tempo e os ingredientes corretos. Então, o que aconteceu? Agora, depois que a minha doença entrou em remissão, eu comecei a perceber que quando eu como certos alimentos que não me fazem bem, eu tenho refluxo. Isso que é o natural. Quando o teu corpo está respondendo bem e com saúde, o natural é que os efeitos... eu vou ali fechar a porta, peraí. O natural, como eu estava dizendo, é que o efeito colateral, ele se dê a nível de estômago, já que no início, né? Então você come aquele alimento, ou ele vai fazer mal na boca e você vai ter afta, ou ele já vai fazer mal na tua garganta, vai queimar a tua garganta, vai arranhar, enfim, ou ele vai fazer mal no estômago, vai te dar refluxo, má digestão, queimação,
empanzinar, como se diz, né? Não vai, enfim, não vai conseguir digerir, não vai para baixo, ou você vai vomitar. Isso que é a melhor coisa. Quando a gente tem, às vezes, problema de que a gente tá vomitando demais, ou tá tendo muita dificuldade de digerir os alimentos, a gente precisa observar o que a gente tá comendo e buscar alternativas para resolver esse problema, a fim de que o problema ele não se agrave, não vá para o intestino e aí vai resultar em doenças crônicas muito mais severas. E quando a gente não cuida do intestino, você pode começar a colecionar doenças crônicas. Então, é normal você conhecer, por exemplo, uma pessoa que ela sofre de diabetes tipo 2, ela sofre de artrite, ela sofre de, sei lá, mais o que, colites. Por quê? Porque ela tá com um problema grave no intestino, ela não tá cuidando do intestino e é por isso que vai disparando uma doença após a outra. Ok, então vamos então para o protocolo. O protocolo, ele consiste em, estudando, eu descobri que a gente precisava, nessa dieta, então, como eu falei, né, comecei o crudivorismo orientada pelo Dr. Eduardo Coraça, contudo, o que ele estava sugerindo, o cardápio que ele estava sugerindo, ele pode ser aplicável mais a longo prazo para uma pessoa doente. Se a pessoa doente permanecer naquele cardápio, a longo prazo ela vai ter melhora, mas eu precisava a curto prazo porque eu estava muito mal. Então, o que eu precisava fazer? Lendo os livros do Dr. Eduardo, eu descobri que eu precisava aumentar a quantidade de vegetais tenros, que são responsáveis pelos sais minerais e por toda a nossa regeneração. Então, seriam os vegetais verdes escuros, brócolis, couve, folha de beterraba, tudo que é folha, né, e que é tenro, que é macio, mas é grosso, assim, não é, por exemplo, alface, que é tão fininho, tão delicado, né, que é vegetal tenro, um vegetal que é macio, ele não é tão duro quanto um talo de brócolis, mas ele também não é tão macio quanto um alface. Então, tudo que é folha verde, não é tão fibrosa que nem folha de árvore, são os vegetais tenros. Então eu entendi, poxa, eu preciso comer mais vegetais tenros, mas como que eu vou fazer isso? É tão difícil, porque quando a gente começa a mastigar os vegetais tenros, eles são muito fibrosos. Tenta comer uma salada de couve, você não vai conseguir comer mais que 200 gramas, e depois que você come essas 200 gramas de couve, você se sente tão satisfeito, porque você demorou tanto tempo mastigando, teu cérebro começa a liberar hormônios, né, dizendo que você tá satisfeito, e aí você não consegue comer mais nada. E aí eu me deparei na realidade de que eu passava o dia inteiro comendo, tipo uma vaca. E eu pensei assim, gente, isso não é viável. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa para limpar, eu tenho que fazer comida para os meus filhos, eu não tenho condição de ficar sentada mastigando o dia inteiro. E aí eu pensei, eu preciso de alguma coisa melhor. E aí Deus me ajudou e eu descobri esse protocolo maravilhoso, que consiste em fazer toda essa hipernutrição que a gente precisa por meio de vitaminas, que em inglês a gente fala smoothie. Então, você vai como fazer o suco, mas você vai tomar com bagaço e tudo. Por isso é bom ter um bom liquidificador. Ou então, se o teu liquidificador não é tão potente, você precisa bater muito tempo para que não fique fibroso e difícil de você ingerir aquilo, né? Não dê náusea, enfim, vontade de vomitar. Então, você pode adicionar pedras de gelo ou frutas congeladas. Então, o que a Dr. Brooke Goldner, que é uma médica dos Estados Unidos, ela recomenda então que seja feito? Ela recomenda que você se abstenha de todo o alimento que é industrializado, todo o produto de origem animal e todo tipo de óleo, mesmo óleo de oliva. E você coma apenas comida crua, evitando todo tipo de grãos, e focando nos vegetais verde escuros, todo tipo de vegetal verde escuro. Se você conseguir fazer um mix todo dia e ter bastante variedade, isso é melhor para o seu corpo se regenerar. Quando eu comecei o protocolo, eu estava muito mal do estômago e do intestino por causa dos efeitos colaterais de um imunossupressor chamado metotrexate. Então, eu só conseguia comer couve, espinafre e banana e maçã. Era a única coisa que eu conseguia comer. Então, eu passei praticamente 2 meses comendo só isso. Agora eu já tô melhor. Eu já consigo comer avocado, que dá bastante gordura e dá bastante energia. Então, tá muito bom, eu posso aumentar a variedade e eu tô melhorando progressivamente. Então, isso que é uma coisa magnífica do alimento cru, porque quanto mais você come, mais você tem saúde, mais você melhora, mais a tua pele fica linda, mais as coisas vão se resolvendo, a mente da gente vai ficando desanuviada, a gente tem um raciocínio mais adequado, a sua resposta
emocional, ela condiz mais com aquilo que você racionalmente está proposto a fazer. Então, por exemplo, eu quero me controlar, eu quero ser mais calma, quero, enfim, lidar melhor com os meus conflitos. E aí eu percebo que eu consigo responder melhor a isso. Bom, então vamos lá no passo a passo para fazer esse protocolo. Você vai precisar de abster-se de todo tipo de alimento animal por 6 semanas, é a recomendação do Dr. Goldner. E todo tipo de industrializado e todos os tipos de óleo, inclusive óleo de oliva. O que você pode comer, e todo tipo de grão. Então, aveia, quinoa em flocos, corta isso da sua vida. 6 semanas apenas, é super fazível. Ao mesmo tempo que não é fácil, também não é impossível. E eu vou te falar o passo a passo, você vai ver que é super simples e dá pra fazer tranquilo. Então vamos lá, primeiro eu vou te passar o que na prática você vai fazer. A recomendação do Dr. Goldner é que você use vegetais verde escuro em abundância, né? Folhas verde escuras em abundância. Então ela recomenda, os 3 que ela gosta mais de recomendar é o kale, o green chard, que seria tipo folha de beterraba. O kale não tem no Brasil, mas ele é um primo da couve. E o spinach, que é o espinafre. E aí no Brasil geralmente é vendido, né, já grande, a folha da couve e tal, dos outros também, das outras folhas verdes escuras que a gente vê no mercado. Então você tira o talo, porque aí vai melhorar no processo de digestão, vai ser mais fácil para o corpo digerir aquilo que realmente ele precisa, que é o que está na folha. E aí você vai fazer isso ou em forma de salada ou em forma de vitaminas, smoothies, são sucos com bagaço. Então, a recomendação dela é que você inicie o seu processo de hipernutrição a partir de 600 gramas de verde escuro por dia. A cada 24 horas, então, você tem que ingerir no mínimo 600 gramas de verde escuro, meio copo de linhaça ou chia ou semente de maconha, e de 3 litros de água a 3 litros ponto 800 ml de água. Depende do seu peso. Então, 60 ml vezes o número de quilos vai dar o resultado em ml que você precisa ingerir. E precisa fazer certinho. Se você ingerir menos água, você não vai sarar. Se você ingerir menos verde, você não vai sarar. Se você ingerir menos das sementes, essas sementes que eu estou mencionando, porque elas têm ômega 3, você não vai sarar. Tem que fazer certinho. E aí você pode comer um único punhado de amêndoas ou nozes por dia. Pode comer outra castanha? Pode, mas a melhor para o protocolo é a nozes, são as nozes, né? Aquela que tem formatinho de cérebro. Isso é o que ela recomenda. Então, isso dentro de um período de 24 horas. Pode comer fruta à vontade, desde que a fruta não enche sua barriga e te impeça de tomar a água suficiente e de comer os verdes necessários. A mesma coisa com as castanhas. Você não pode assim, deu fome uma castanha, não pode ficar assim. Então tem que ser algo bem inteligente, que você elabore aí uma rotininha mesmo do teu dia. Agora é a hora de tomar o meu smoothie, a minha vitamina, ou então comer a minha salada, agora vai ser a hora da água, outro smoothie, outra vitamina. Eu geralmente fazia 3 vezes ao dia, então eu já começava o dia com água, eu tomava 1 litro de água assim que eu acordava. Depois de 1 hora ou 1h30, eu tomava um smoothie, que seria uma receita eu fazia assim, tá? Porque eu tava muito mal e eu só conseguia digerir um tipo de folha verde escura, que era o spinach, a couve e o kale, e os outros tava me dando dores no intestino, então eu parei de usar elas nesse período do protocolo. Eu fiz só com espinafre. Contudo, o espinafre aí no Brasil, ele produz uma substância chamada oxalato, é um antinutriente, e algumas pessoas podem desenvolver cólica renal com grande quantidade de espinafre. Então a minha recomendação para você é que você busque folhas verdes escuras que tem na sua região e que sejam comestíveis. O Brasil é um país abundante, né, de natureza, e você busque observar. Se você tiver
se você ingerindo essa alimentação, você tiver dores fortíssimas de intestino, que você tiver quase que ser hospitalizado, então esse é um alerta de que aquilo ali não está sendo bom para você. É sempre recomendado que você faça qualquer mudança alimentar com acompanhamento de um profissional. Eu não sou profissional, eu apenas estou relatando a minha experiência daquilo que eu fiz e que deu certo para mim. E eu fiz seguindo um protocolo de uma médica, contudo eu adaptei. Eu cheguei a conversar com a médica numa live que ela fez, eu tirei essa dúvida com ela, eu falei, olha, eu não tô conseguindo comer as outras folhas, eu posso ficar só com espinafre? Ela falou, sim, se você tá te fazendo bem só com espinafre, faça só com espinafre. Mas era por causa daquela minha necessidade lá atrás, né? Não de como eu tô agora. Então, continuando. Aí eu fazia, né, mais uma receita. Então, a minha receita básica, que eu repetia 3 vezes ao dia. 200 gramas de espinafre, eu colocava 2 bananas, 200 gramas era tudo número 2, 200 gramas de morango, 2 colheres de sopa de linhaça cheias. Eu descobri que meio copo de linhaça é equivalente a 6 colheres de linhaça bem cheias, bem transbordantes, né? Você pega assim, mas sem miséria, entendeu? Daquela, como que eu posso dizer? Aquela cavada lá no saquinho de linhaça. E lembra, a doutora também recomenda que assim, sendo possível, você até aumente a quantidade da linhaça, porque você vai ter um efeito muito mais rápido de desinflamação quando você aumenta a quantidade de ômega 3. Então, ela recomenda que você consuma o ômega 3 da linhaça e da chia e da semente de maconha, priorizando a linhaça. Não use óleo de peixe, enfim, nada industrializado nem produto animal. Não use suplementos alimentares também durante esse processo. Se você precisa de medicação, continua com a medicação, não vai abrir mão da medicação. Eu optei por abrir mão da medicação por minha própria conta e risco, porque o medicamento estava me impedindo de comer. Eu cheguei num processo que eu estava tão intoxicada que eu fui diagnosticada com anorexia, eu não conseguia mais comer. Eu cheguei a 44 quilos, porque eu simplesmente não conseguia comer. E eu realmente parei de comer. Alguns dias antes de eu encontrar esse protocolo fantástico que me trouxe de volta à vida, eu parei de comer e eu fiquei de cama, porque eu não conseguia mais tolerar nada, meu estômago não aceitava nada, eu tinha vontade de vomitar, quando eu comia eu sentia cheiro de qualquer coisa, eu colocava na boca, caía no estômago, eu tinha vontade de vomitar, era horrível. Eu não vomitava porque não tinha nada, né? Eu fui parando de comer gradativamente, enfim. Então, pra mim, eu só tolerava esses ingredientes, eu fiz dessa forma e me ajudou pra caramba. Então, agora eu já tô comendo com bem mais variedade. Mas naquele momento de severa doença, eu entendi que eu precisava tirar o meu remédio imunossupressor, porque era ele que me dava efeitos colaterais fortíssimos e eu não conseguia comer. E foi assim que eu consegui me recuperar. Eu fiz esse protocolo por 8 semanas. E depois, na reintrodução alimentar, eu fiz com muita cautela. Eu não fui, assim, direto comendo tudo que eu via pela frente. Eu fui bem suave. Eu não me lembro qual foi a primeira coisa que eu comi, acho que foi batata cozida. A primeira coisa que eu comi, porque batata é um alimento, assim, dos cozidos, é um alimento que tem mais fácil digestão. Os grãos, eles são bem difíceis de digerir, então a gente deve evitar os grãos nesse processo de reintrodução alimentar. A gente deve comer o mínimo de grãos possíveis nesse processo de reintrodução alimentar, pra gente ir observando mesmo como é que o corpo vai reagindo. Eu fiquei, depois de 15 dias que eu comecei a reintrodução alimentar assim bem tranquilo, né? Um dia eu comia só cru, outro dia eu comia alguma coisa cozida e tal. Eu experimentei trigo e eu logo percebi que o trigo, ele me deu uma tristeza do jeca, um negócio estranho. Não foi exatamente depois, foi umas 18 horas depois eu senti esse efeito muito perceptível. 18 horas não, desculpa, 36 horas, né? Foi mais ou menos uns 3 dias depois eu senti esse efeito bem perceptível de 3 horas, não, enfim, 3 dias depois eu senti esse efeito. Eu acordei muito mal-humorada, eu tinha dormido bem, dormido uma noite completa, né, de sono. Isso é outra coisa, durante o protocolo, 8 horas de sono no mínimo, dormir cedo, acordar cedo. E então eu percebi que realmente, mesmo eu já sabia que eu tinha problema com trigo, sensibilidade alimentar, né? Não chega a ser uma intolerância ao glúten, mas é algo traiçoeiro, porque quando você tem sensibilidade alimentar, não é uma coisa assim tão escancarada, você não vai ter uma diarreia, você não vai vomitar, é mais disfarçado. Então você vai pegar nessas coisas, irritabilidade,
essas tristezas do Jeca, acordo sempre triste, acordo sempre triste. Busca observar se não é por causa do consumo, da quantidade de trigo que você tem consumido. Como que a gente faz teste de alimentação em casa? Simples, você tira aquele alimento da sua dieta e observa num período de a partir de 3 dias. Você tem que tirar aquele alimento da dieta por pelo menos 3 dias para você perceber alguma coisa. E então, porque o alimento ele pode agir no corpo até 3 dias, às vezes até uma semana depois ou 3 semanas depois, você ainda tá tendo efeitos por causa da ingestão daquele alimento. Então, eu faço assim, quando eu quero fazer um teste, eu retiro um alimento por uma semana e eu observo o que acontece no meu corpo. Eu faço, às vezes, 24 horas e já observo. Se eu tenho dúvida ainda do resultado, eu continuo por 7 dias. Ok, então o protocolo é isso aí. Não é o fim do mundo para fazer. E como foi que eu consegui? Muita oração, muita dependência de Deus, do poder de Deus. Você pode tentar fazer com a sua força interior, da forma como você quiser. Eu optei por contar com o poder do Espírito Santo, porque ao longo da minha vida, nesses anos todos, eu sempre contei com o poder do Espírito Santo e é incrível. É um poder sobrenatural de Deus que nos ajuda a resistir, a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu pensava também, mas é lógico, né, que você precisa estabelecer na sua mente algumas coisas. Primeiro, você não vai fazer isso porque você está sendo punido, porque você está doente, então agora você tem que comer essa comida ruim. Não. Você tá comendo aquilo porque isso vai te dar saúde, a saúde que você nunca teve. Então, a gente tem que ter um trabalho na nossa mente, estabelecer algumas coisas na mente. A primeira delas, por que você vai fazer isso? Então, se a gente pensa assim, porque eu quero sarar da doença, isso é muito pouco. Você não vai conseguir. Porque você já não sarou até aqui, você não sabe como sarar de uma doença. Então, se você disser assim, tô fazendo isso para sarar dessa doença, você vai desistir na primeira dificuldade. Então, a gente tem que sonhar com coisas grandes. Para mim, era assim, eu tava quase perdendo completamente o movimento das mãos. Eu sou ilustradora e artista, então, para mim, ficar sem desenhar, sem poder pintar, é um pesadelo. Não seria, é um pesadelo. Então, o que eu estabeleci na minha mente é que eu tava fazendo aquilo, comendo daquela forma, porque eu queria ter uma carreira de artista, carreira que eu nunca tive, de poder viver de arte, poder viver das minhas pinturas, né? Que eu já tinha começado a fazer alguns anos atrás, mas eu tive que parar porque a doença se agravou demais. E eu também queria poder viver para aproveitar a vida com os meus filhos, fazer esportes radicais que eu não consigo fazer. Eu cheguei ao ponto de não conseguir, sei lá, correr, andar de bicicleta no último mês de outubro, aí, sei lá, 6, 7, 8 meses atrás, talvez mais. Eu não conseguia mais andar de bicicleta. Eu fui andar de bicicleta um dia na rua e de repente eu caí, porque eu não conseguia apertar o freio, porque as minhas mãos não respondiam mais. Então, eu sonhava isso, eu sonhava que eu queria fazer esportes radicais, ser capaz de velejar, ser capaz de esquiar, ser capaz de escalar uma montanha, de correr uma maratona não sei, mas talvez uns 10 quilômetros. E eu sonhava poder construir a minha carreira de artista e poder viver da arte, era isso que eu sonhava. Então, cada dia que eu acordava, é importante que a gente tenha um programa diário, a gente siga aquele programa nas horas corretas, porque quando a gente sente fome é que a gente vai ter tentação de comer outra coisa. E quanto mais tempo você permanecer com fome, mais fácil você vai comer algo que você não deseja. E se você cair em tentação, você comer algo que você não deseja, não perca tempo com a culpa. Na próxima refeição, você já volta pro alimento cru. Porque o alimento cru, diferente de um tratamento de antibiótico, né? Se você falhar um dia, você perde todo o tratamento. Não é assim. O alimento cru, quanto mais você comer, mais você vai ter efeito bom. Então, se você deu umas escorregadas, é só você continuar comendo, entendeu? E aí você, quanto mais ingrediente bom você mandar para dentro, mais saúde o teu corpo vai ter. Não se trata de perfeição, se trata de uma caminhada para hipernutrir o corpo. Então, estabelecido isso na minha mente, toda vez que eu tinha uma tentação, eu não pensava assim, eu não vou comer isso porque eu consigo,
porque eu tenho força. Não, eu pensava assim, eu tô comendo isso todos os dias, várias vezes por dia, especialmente na primeira semana, na segunda, da terceira em diante eu fui embora, mas até as primeiras 3 semanas ali, eu tava constantemente pensando nisso, eu estou comendo assim, porque eu quero recuperar minha carreira de artista, porque eu quero fazer esportes radicais um dia, eu quero ser capaz de me movimentar sem dificuldade, eu quero perder esses limites, não quero ter limites. Enfim, não quero ter limites em termos de mobilidade, né? Porque a alimentação crudívora, ela é um limite, contanto é um limite que é uma barreira entre a saúde e a doença. Então não é um limite que te limita, na verdade é um limite que garante a tua saúde. Então eu pensava isso constantemente e deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, uma coisa super importante no processo em que você estiver fazendo esse protocolo é distrair a sua mente, para você não ficar constantemente pensando no estado do teu corpo, que teu corpo não tá melhorando, que hoje você tá com muita dor. É muito natural que no processo de desinflamação, porque o corpo está se desintoxicando, todo o lixo que a gente comeu ao longo dos anos, ele foi acumulado dentro das células, e porque a célula repega aquilo do sangue para ela usar nos processos dela e se reconstruir. Quando ela vê que é lixo, que é toxina, ela não vai usar aquilo para se reconstruir. Pelo contrário, quando ela vai se reproduzir, ela se reproduz com defeito, porque faltou aquele nutriente para fazer aquele processo. Então, quando a gente começa a mandar nutriente para a célula, o que ela faz? Ela faz uma troca. Ela pega o nutriente e joga toxina no sangue. E quanto mais toxina no sangue, mais a gente vai ficar com dor de cabeça. A gente pode ter umas coisas muito malucas, a gente pode ter dores, a gente pode ter vômito, a gente pode ter queda de cabelo, a gente pode ter suar demais, né, excessivamente. Então, por isso a importância também de, nesse processo, para ajudar o corpo a eliminar essas toxinas, fazer exercício físico, cuidar bastante da água e cuidar do sono. O sono, ele é o tempo em que o corpo vai repousar e ele vai estar full time trabalhando na tua recuperação. Então, o sono é fundamental no processo de cura. Quando a gente sente, por exemplo, dor de cabeça, então o corpo pode estar ou desidratado ou desnutrido. Então, ou a gente precisa da nutrição adequada, do alimento correto, né, alimento cru, saudável, ou a gente precisa de água. Quando a gente está com irritabilidade, é duas coisas. Ou a gente está desnutrido, precisando da nutrição adequada, ou a gente está precisando de descanso. Então, por exemplo, pessoas que estão constantemente irritadas, né? A pessoa está sempre irritada. É uma pessoa que está sofrendo de uma desnutrição profunda ou de um período de estresse profundo em que ela não descansa, ela não para, ela não tem uma noite bem dormida de 8 horas de sono. Então, são coisas que eu fui descobrindo ao longo do caminho e que são simples e podem fazer a diferença no nosso dia e na forma como a gente trata os nossos familiares, nossos filhos, nossos amados e na forma como a gente olha para a vida também, se a gente está com esperança ou sem esperança. Até a forma como a gente olha para a vida e para o futuro depende da forma como a gente se alimenta e da forma como a gente vive cada 24 horas. Então é um dia após o outro e era exatamente assim enquanto eu estive fazendo o protocolo. Às vezes eu, na correria com as crianças, passava da hora de eu comer e eu vinha fome, lógico, mas ela não vinha assim, é hora de tomar o seu smoothie. Não, vinha assim, vamos comer um pão, tem um pão ali na geladeira, abre a geladeira, dá só uma mordidinha, já vai melhorar. Vinha assim, aquela irritação, né, as crianças estão brigando e tal, é só você comer isso aqui, come um pouquinho aí dessa comida, isso aí já vai passar. Come um doce, que tal? Come um doce, já vai passar, já vai melhorar. Então, nunca vinha na minha cabeça assim, coma um prato de salada de couve, porque eu passei 30 anos da minha vida não comendo isso. Então, meu corpo aprendeu a pedir o quê? Só as coisas que eu comia antes. Não que eu comia doce constantemente, tá, gente? Eu tô usando um exemplo pra vocês, assim, das coisas que o corpo vai pedir. Ao longo desses últimos 7 anos, eu tive um estilo de vida bem estável, bem saudável. E pra mim era uma frustração tremenda não sarar, porque eu chegava a ficar anos sem comer chocolate, anos sem comer queijo. Tô há anos sem comer carne, 13 anos sem comer carne. Era uma frustração como que eu não sarava, sabe? Fiquei 8 meses comendo gluten free bem certinho. Não era gluten free, comida porcaria, sem nutrição, não. Eu aprendi uma distinção. Existe uma categoria de grãos que se chama pseudograins, que são grãos que não são grãos de capim.
Eles são a quinoa, o amaranto, o trigo sarraceno. Esses grãos, eles são integrais, gluten free, então eles têm muita nutrição, diferente de um grão de arroz, que aí ele não tem o glúten que tem no trigo, mas ele também tem uma proteína de cadeia longa, porque ele é um grão de grama e ele vai causar uma digestão difícil. Então, assim, eu tinha uma alimentação equilibrada, só que o que eu não tinha? Eu tava estável, e aí eu passava assim, 1 ano às vezes estável, sem piorar a inflamação. Mas aí eu pensava, cara, eu não tô sarando, então assim, o que eu tô fazendo não tá dando certo. Eu voltava, às vezes, por 1 ou 2 meses pros velhos hábitos, o que acontecia? Me dava crise de inflamação terrível e eu perdia movimentos. Ou então vinha o inverno, né, que aqui no Canadá é terrível, a gente fica sem exposição à luz solar, e aí por falta de vitamina D, inflamações terríveis também. Então, e para você ver como o alimento cru ele tem um poder tremendo, eu fiz esse protocolo durante o inverno. Eu não tive exposição à luz do sol, eu não fiz exercícios porque eu tava muito mal, mas eu sarei mesmo assim, porque quando a gente dá pro corpo o nutriente que ele precisa, ele se regenera. Enquanto eu estava fazendo o protocolo, então eu vivia uma refeição de cada vez. Eu comia, eu pensava assim, cara, eu tô comendo isso agora, mas a minha vontade é jantar outra coisa. E aí chegava a hora da janta, eu pensava, tá bom, eu vou comer outra coisa, mas primeiro eu vou tomar meu smoothie. Aí o que acontecia? Eu tomava o meu smoothie, comia ali a minha comida crua e eu não ficava com vontade de comer mais nada. E assim eu fui indo, vencendo assim, tipo assim, eu me enganava a mim mesma, né? Eu falava, tá bom, nós vamos comer, mas primeiro vamos tomar o smoothie. Tomava o smoothie ali, opa, barriga cheia, aquela vontade de comer besteira vai embora. Então, eu ia marcando no calendário, né? Eu fazia um risco na diagonal, no fim do dia, outro risco na diagonal, no fim do dia eu tinha um X. Significava que eu tinha vencido aquele dia. Tá lá meu calendário, com a minha coleção de X dos dias para fazer esse protocolo. E durante esse protocolo eu quero ressaltar que eu continuei cuidando da minha família, continuei limpando a minha casa, tinha muita energia, muita disposição. A primeira coisa que eu percebi já logo nos primeiros dias foi muita energia, muita disposição. Eu tive muita irritabilidade ao longo das primeiras 3 semanas por conta da desintoxicação, processo de desintoxicação. Muita irritabilidade, muita dor no intestino, muito gases, na verdade, não dores leves no intestino, mas gases por causa das fibras, né? Quando você come muito vegetal tenro, tem muita fibra nas folhas para digerir, e como a gente não tem uma colônia de bactérias grande para fazer o processo digestivo no intestino, então você vai produzir mais gases, mas o corpo adapta. Então hoje eu tô super bem. E como eu ressaltei no início, eu não tô completamente livre da dor, eu ainda tenho dores, mas se constatou pelos meus exames. Eu sou acompanhada por uma reumatologista em Toronto, eu moro aqui no Canadá, na cidade de Hamilton, que é perto de Toronto. Eu já morei em Toronto, mas agora eu moro aqui. Ela constatou que eu não tenho mais inflamações nas minhas articulações e nem a inflamação no sangue, que é medido pela proteína C reativa, né, o PCR. O meu PCR, 10 anos atrás, quando eu fui diagnosticada, era 126. Antes da minha pior crise, que eu fui parar na cama, 7 anos atrás, ele estava 200. E hoje em dia ele é 0,3, ele tá abaixo de 0, né? Então, tá ótimo aí meus resultados de sangue. Não significa que eu não sinto dores, significa que agora eu entro numa nova etapa. Eu não tenho mais a doença no meu sangue, eu não tenho mais a doença no meu corpo, mas eu ainda preciso trabalhar na regeneração. Então, assim, a torneira foi fechada, mas eu ainda preciso terminar de limpar toda a bagunça de água que foi feita. E então eu preciso continuar nesse processo, né? Então eu decidi, depois de 2 meses de reintrodução alimentar, percebendo que eu estava sentindo muitas dores e eu sei que a dor ela é um sintoma de desnutrição. Eu entendi que eu precisava comer mais cru do que eu tava comendo. Eu tava fazendo assim, um dia cru, um dia de comidas cozidas, ou 2 dias de comidas cozidas intercalando, porque eu nunca comia 100% cozido naquele dia, né? Sempre comia bastante salada, tomava meus smoothies de manhã, às vezes à noite também no jantar, mas não tava sendo legal pro meu corpo. Então eu decidi fazer assim, segunda a sexta, como 100% cru, e final de semana
Eu começo o dia com comida crua para eu garantir pelo menos um pouco da minha nutrição, e aí durante o dia eu curto o dia, especialmente porque agora no Canadá é verão e a gente tem apenas 12 finais de semana para curtir o sol e a boa temperatura enfim, né, curtir a vida fora de uma casa. Então eu vou aproveitar, e quando chegar o outono, possivelmente eu vou me desafiar de novo a fazer pelo menos um mês de dieta crua para continuar esse processo de regeneração, porque eu não quero só, tô livre da doença, pronto, agora eu vou comer o que eu quiser. Não, eu quero manter esse processo de restauração, porque eu estou envelhecendo. Então é importante que a gente saiba que quando a gente recebe a remissão de uma doença, a gente não tá livre daquela doença, a gente não vira um bebê. A gente está no processo de envelhecimento, então se a gente não cuida, a doença volta com tudo, avassaladoramente, e pode causar, e pode ser letal. No caso de câncer, por exemplo, né? Quando a gente não cuida, depois que a gente recebe a remissão, a doença ela vai voltar, porque a doença, ela não somente, ela é assim, se você não, é a lei de Newton, se você não põe energia num sistema, ele decai. É uma lei da física. Então, se a gente não alimenta o nosso corpo, nutre o nosso corpo vai decair, ele tá em degeneração, né? É o nosso processo que em algum momento vai acabar com a morte, mas não precisa ser uma morte sofrida, numa cama terrível, não, pode ser dormindo, como muita gente morre. A gente pode ter uma vida, mesmo sabendo que todos vamos passar pela morte, a gente pode usufruir de muita saúde até o dia que a gente vai morrer, dependendo das escolhas que a gente faz no período de um dia. Então eu quero dizer pra você que eu não sou melhor que ninguém. Eu ainda tenho vontade de comer as coisas que eu passei a minha vida inteira comendo. Mas eu hoje entendi que eu preciso me nutrir, e eu não entendi que eu preciso me nutrir porque eu li num livro, não, é porque eu comi aquela comida crua e eu vi que me fez bem, e eu desejo aquilo, eu desejo a minha mente como ela fica nos dias que eu como comida crua, eu desejo aquela paz de espírito, eu desejo aquele corpo flexível, aquela mente que não está constantemente irritada, eu desejo aquele processo de digestão que é fácil, eu desejo que eu consiga ir no banheiro e fazer cocô muitas vezes por dia, e sentir o corpo livre, sabe? Sem inchaço, sem retenção de líquido, sem aquela barriguinha. E não é por causa de uma questão estética, mas é porque você se sente bem, você se sente leve, porque o teu corpo tá inteiro funcionando, a comida entra, ela sai, sabe? Sem ficar ali dentro, te inflamando, apodrecendo, te adoecendo. Então, o que eu quero dizer pra você é que existe reversão de doença, existe cura, e Deus quer curar a todos nós, e por isso Ele nos deu a instrução. Já quando Ele criou o ser humano, Ele já disse de cara, tá aqui, criei você, você foi feita a minha imagem, oi, sou eu que te criei, aqui tá o que você vai comer, já fiz pra você, tá tudo pronto, é só comer, tá bom? Que Deus te abençoe e te ajude na sua jornada para que você encontre a cura. Lembre de se apoiar em um profissional, mas lembre dos princípios que eu te falei. Se você não comer grandes quantidades de verde escuro, é possível que você não vai ter reversão. Se você exagerar no consumo de castanhas, é possível que você não vai ter reversão. Se você não tomar a quantidade diária de água, é possível que você não vai ter reversão. Eu conheci pessoas na minha trajetória que estiveram por 2 anos em uma dieta crudívora e não tiveram reversão. Por quê? Possivelmente elas não observaram as proporções de comida crua corretas para que o corpo possa ter a reversão de uma doença autoimune. Um beijo, é isso aí. Qualquer dúvida você pode postar aqui embaixo nos comentários e na medida do possível eu vou responder, tá bom?